Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Dando continuidade à nossa disciplina, dessa vez nós vamos falar sobre o ciclo biogeoquímicos. Já ouviu falar? Ciclo biogeoquímicos são muito importantes, eles são cobrados em provas e vestibulares, e a gente vai trabalhar com os principais ciclos. A gente vai falar basicamente dos ciclos da água, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio, né? Então, esses ciclos, eles se dão em escala global. São elementos ou substâncias químicas que necessariamente contam com a participação dos seres vivos. E nós vamos abordar esses 4, que são os principais ciclos que são cobrados nos exames eliminatórios e Enem. Beleza? O primeiro que nós vamos falar é bem simples, né? O ciclo da água. O ciclo da água, então, você tem energia solar, aí vem a chuva, né? Cai sobre o mar, por exemplo, evapora com a presença do sol, e você tem esse ciclo aqui acontecendo. O vapor de água também pode ser levado pelo vento, a chuva cai sobre a terra, a água vem para o subsolo, né? É drenada ou então cai em lagos, vai por rios também rumo ao mar para fazer o mesmo ciclo, né? É importante também destacar que a evapotranspiração que acontece das plantas, a transpiração dos seres humanos e dos animais e a respiração também libera um pouco de água. Tá? Então, tudo isso faz parte do ciclo da água que tem que estar atento. Bom, e aqui a gente pode falar brevemente por que a água é tão importante, né? A alta capacidade de absorção e retenção de calor, isso é uma característica que a água possui e que é muito importante, né? E isso, inclusive, é utilizado para várias reações químicas, inclusive, né? A água também é fundamental para o metabolismo dos seres vivos, porque sem água não consegue ter vida, né? Isso aí todo mundo sabe, por conta da dissolução de compostos, reação para a formação de moléculas complexas. Então, a água tem um papel fundamental no metabolismo dos seres vivos. Outra característica da água que a faz importante é sua alta tensão superficial, que é a capacidade de movimentar e se reter em pequenos poros, né? Então, essa alta tensão superficial também é importante, que também ajuda a explicar, né, por conta dessa tensão superficial, porque alguns insetos conseguem ficar parados em cima da água, exatamente por conta dessa tensão superficial que a água possui. Outra característica importante da água é durante o processo de solidificação, né, que já foi visto em outras disciplinas, né? No caso da água, a molécula se expande durante o congelamento, né? E isso é muito importante, porque se isso não acontecesse, o gelo, ao invés de flutuar, ele congelaria. Ele congelaria, não, ele afundaria. E ele afundando, ele geraria problemas, por exemplo, em reservatórios de água líquida, porque ele ia congelar de baixo para cima e não de cima para baixo. Isso também aconteceria em lagos, em rios, né? E ia modificar todo o ecossistema, além de um papel muito importante, que as células vivas poderiam se romper com a contração da água gelada dentro delas. Tá? Então, isso aí é algumas das características de por que a água é tão importante e por que é fundamental o estudo do ciclo da água. E aí, a quantidade que a gente tem de água espalhada no planeta, a gente tem aqui um esqueminha que nos ajuda a lembrar, né? Então, a gente tem cerca de 97% nos oceanos, que é um grande problema, né, de um ponto de vista que a água é salgada, então ela não serve para consumo humano direto, né? É muito caro o processo de dessalinização da água e, portanto, é fundamental a manutenção da água nas formas que são possíveis o consumo humano. Geleiras e calotas polares também não são possíveis, né, porque está em forma de gelo. E aí a gente tem a água subterrânea, os lagos, né, a água doce, e os rios e cursos d'água,
que são os principais, né? A gente tem também a dissolução na atmosfera, mas ninguém bebe vapor de água, né? Então, é uma quantidade muito pequena de água que a gente tem disponível, e isso ajuda a explicar a importância da conservação da água, especialmente pelo impacto humano, né? A poluição da água dos rios, a poluição dos aquíferos, acontece o tempo todo por ação humana, especialmente por efluente agrícola, efluente industrial e doméstico, né? E isso é um grande problema e precisa ser pensado, porque é o impacto humano que gera os maiores problemas para a qualidade da água disponível para a utilização humana, né? Os resíduos, né, descarga que leva fezes, leva urina dos humanos, dos animais, é uma das formas de contaminação da água, né? Que deixa a água num estado que não é adequado para o consumo humano. O uso de fertilizantes agrotóxicos e pesticidas no campo em excesso podem ser carreados durante a chuva elevados para os lençóis freáticos, para os rios e lagos e contaminar a água, bem como os efluentes da agroindústria, né, os esgotos, né, que chegam aqui das grandes corporações industriais, que também carregam muitos elementos químicos, às vezes até temperatura inadequada da água, contaminando os rios e lagos, né? Então tudo isso precisa ser pensado quando a gente leva em conta a importância do impacto humano para a qualidade da água que a gente utiliza no nosso dia a dia. Aqui, mais uma vez, o ciclo da água, né? E aqui é importante a gente denominar o pequeno e o grande ciclo. Aqui o pequeno ciclo, né? Evaporação, nuvem, condensação, né? Aqui que está nesse exemplo aqui da água da praia. E aqui o grande ciclo, né? Que tem a condensação, aí chega aqui nos morros, nas montanhas, aí passa pelas plantas, né? Chega até os rios, a água é filtrada do solo, aí tem a evapotranspiração, a transpiração, a evaporação desses rios e lagos, né? E tudo isso vai subindo para formar de novo as nuvens que vão condensar. Então, isso aqui é chamado grande ciclo. Então, a gente tem o pequeno e o grande ciclo para a gente encerrar essa pequena parte da água, facilitando a nossa compreensão. O segundo ciclo que nós vamos tratar é o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, a principal forma de existência do carbono é do CO2, o gás carbônico. Então, a gente leva muito em conta quando fala disso. E a presença nos organismos humanos, né? E de todos os demais seres vivos. Carbono é vida. Tudo é formado por ligações de carbono. Então, a gente tem que levar em conta no ciclo do carbono a presença do carbono nos seres vivos. Então, a gente pega aqui, ó, de azul, o CO2, o gás carbônico absorvido pelas plantas. Aqui, no caso das plantas, né, para o processo de fotossíntese, né? Então, aqui é uma das formas do ciclo de carbono. O segundo é o movimento do carbono nas cadeias alimentares, né? Porque quando um animal se alimenta de outro vegetal ou animal, ele está se alimentando de carbono, porque tudo que é vivo no planeta é formado de carbono. Então aqui, ó, nesse ciclo aqui do roedor e do lobo, e se alimentando aqui do fruto dessa árvore, aqui você tem um fluxo de carbono acontecendo dentro dessa cadeia alimentar. A queima dos vegetais também libera carbono, libera principalmente o CO2 na forma do ar, mas é queima de carbono. E aí você tem os resíduos que libera restos de carbono, outras cadeias alimentares, como desses peixinhos aqui até chegar no ser humano. Então, o ciclo do carbono tem uma relação direta com as cadeias alimentares. Outra forma que é importante é a devolução do gás carbônico para a atmosfera, principalmente através da respiração. E isso acontece com todos os seres vivos e da queima dos vegetais, que também libera CO2, e dos poluentes, né? Os poluentes, as indústrias, os carros também liberam gás carbônico que vão para o ar. Então, tudo isso faz parte do ciclo do carbono e é importante ter clareza de como ele se coloca, beleza? Então, isso é muito importante. E por que o carbono é importante? O carbono é importante porque ele é a base de construção das moléculas orgânicas, como eu falei. Tudo que é vivo é formado por ligação de carbono. Então, as membranas, o DNA, os tecidos, tudo isso tem carbono, tem ligações de carbono. E os estoques de energia dos seres vivos também são ligações de carbono. E, além disso, a gente tem um ponto que é muito importante, que é a regulação do clima. O gás carbônico e também o gás metano, o CH4, eles têm uma relação direta com o aquecimento global, o efeito estufa. O aumento da poluição, o aumento do CO2, reflete no aumento da temperatura. Então, o efeito estufa acontece da seguinte forma:
A radiação solar atravessa a atmosfera e a maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece, né? Então isso é muito importante. Alguma parte da radiação solar é refletida pela Terra e vai para a atmosfera de volta ao espaço. Só que parte dessa radiação infravermelha que é refletida pela superfície da Terra não regressa ao espaço, porque ela é absorvida por uma camada de gases, que é os gases estufa, que envolvem o planeta. O efeito disso daqui é o aquecimento da superfície terrestre e da atmosfera. E isso é fundamental para a vida. Ao longo da formação da vida no planeta, uma das características que deixaram a Terra, entre os outros planetas do sistema solar, conseguir ter vida é a existência do efeito estufa, que aumentou a temperatura do planeta, ao contrário de Marte, por exemplo, que é um planeta gelado, né? Então é importante a gente lembrar que o efeito estufa tem um papel fundamental para a manutenção da temperatura, aquecimento da biosfera e manutenção da vida no planeta. O problema é o aumento da poluição, o aumento do CO2, do gás metano, de outros gases, que levam ao aumento da temperatura, porque aumenta o efeito estufa, aumenta a retenção de calor, e esse aumento de retenção de calor aumenta a temperatura do planeta. Aumentando a temperatura do planeta, você tem uma influência direta nos outros seres vivos, na sobrevivência das plantas, dos animais, de todos os seres vivos presentes no planeta. É por isso que o aquecimento global é tão perigoso quando a gente percebe o efeito que ele traz para o nosso planeta. Então, o efeito estufa, apesar de fundamental para a vida no planeta, ele é perigoso quando ele é aumentado por conta do aquecimento global, que tem uma relação direta com o aumento de poluentes ricos em gás carbônicos, ricos em CO2. Beleza? O próximo que a gente vai falar é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio a gente tem que ter muita atenção porque ele tem alguns nomes. Nós vamos ver um esquema já no próximo slide. O nitrogênio é o gás que está em maior quantidade na atmosfera, o N2 atmosférico. E como que ele é fixado? Como que ele vem para a natureza? A primeira forma, e uma das principais, são com as bactérias fixadoras de nitrogênio, que elas ficam nos nódulos das raízes das plantas leguminosas. Então elas fixam o nitrogênio, né? Vai fazer a fixação, e aí você tem bactérias fixadoras de nitrogênio. Outra forma de fixação desse nitrogênio atmosférico são com as bactérias decompositoras, com restos de seres vivos que morrem. Então, também vai fazer a decomposição. Então, durante esse processo de decomposição, você tem bactérias fixadoras do nitrogênio no solo e vão transformar esse N2 em NO3, que é a amônia, né? A morte e decomposição também libera restos de seres vivos que são decompostos e formam a amônia. A amônia, né, na forma de NO3, você vai ter, então, a presença das nitrosomonas, que vão transformar essa amônia em NO2-, que são os nitritos. Cabe destacar que a amônia pode ser absorvida na forma de NH3 por algumas plantas, tá? Mas isso é minoria. Então, a maior parte é esse ciclo aqui. Então, vem da amônia e forma o NO2-, que é um nitrito. Aí você tem o processo de nitrificação com a Nitrobacter, essa bactéria aqui, que vai formar o NO3-, que é o nitrato, que também pode ser absorvido pelas raízes. O nitrato, muitas vezes, é até utilizado como fertilizante, que ele é muito importante para o crescimento das plantas, né? O nitrogênio tem um papel importante para o crescimento das plantas. E aí, o NO3-, que sobra do nitrato, a gente tem as bactérias desnitrificantes, que vão deixar de formar esse nitrato e formar de novo o N2 atmosférico. E como que o nitrogênio é assimilado pelos seres vivos? Principalmente pela alimentação. O nitrogênio está aqui presente nessas plantas, os herbívoros se alimentam dessas plantas, então ingerem nitrogênio, e aí os carnívoros ingerem os herbívoros e por aí vai, e vão carregando dessa forma o nitrogênio presente também na alimentação. É uma das formas do ciclo de nitrogênio que acontece entre os seres vivos, certo? O ciclo do nitrogênio, então, a gente tem a formação da amônia, do nitrogênio atmosférico em amônia, com a participação da bactéria Rhizobium. Aí a gente tem a nitrosação. Aí depois a gente tem da formação do NH3 as nitrosomonas, que vão ajudar na formação do nitrito, que é a nitrificação, da nitrosação para nitrificação. E depois a gente tem as nitrobacter, que vão fazer o processo de nitratação, que é a transformação do nitrito em nitrato. E por último,
A gente tem a desnitrificação, que são as pseudomonas, que vão devolver o nitrogênio na forma de nitrogênio atmosférico N2. É muito importante saber esse ciclo aqui e esses nomes, viu, gente? Isso aqui é cobrado em exames, em vestibulares, é importante saber porque tem questões que cobram isso. Beleza? E qual a importância do nitrogênio? O nitrogênio, ele faz parte da atmosfera, é a maior parte da atmosfera. Eu já disse isso. Só que ele entra na nossa respiração e sai, porque ele não é utilizado durante o processo respiratório. É o oxigênio e o CO2, como a gente já sabe. Então, a gente tem compostos de nitrogênio que são fundamentais para a vida, aminoácidos, proteínas, etc., que são adquiridos durante a alimentação, como eu disse. Então, o nitrogênio é um macronutriente fundamental para os seres vivos. Entretanto, o uso exacerbado de nitrogênio com fertilizantes e alguns tipos de agroquímicos contribuem com que a gente tenha o N2O, que é o óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa que contribui com o CO2 e o CH4 no processo de aquecimento global, o que é muito perigoso, né? Então, o excesso de uso de pesticidas e agrotóxicos pode levar também, além da contaminação da cadeia de água, né, como a gente já viu, pode contaminar também o ar com efeito estufa. Então, a gente pode ter essa contaminação, como eu já disse, da água com a sua eutrofização, a formação da chuva ácida, a formação de ozônio na troposfera, que vai ter uma relação grande com o aquecimento global e o efeito estufa, que tem uma relação grande com o uso de fertilizantes, né? Fertilizantes, agroquímicos e outros biotóxicos. É muito importante, então, a gente compreender o papel do nitrogênio para a gente entender o seu ciclo, igual nós vimos. Uma das formas de contribuir para a fixação de nitrogênio e para o aumento das culturas é através do plantio da alternância de culturas ou da rotação de culturas. Ou seja, o plantio de leguminosas num ano ou numa temporada, aqui a gente consegue ver as rizóbio nas raízes das leguminosas, são essas bolinhas aqui, ó, que ajudam na fixação do nitrogênio, que nós já falamos, e no outro pode colocar, por exemplo, cereais, que vão aproveitar essa grande quantidade de nitrogênio presente no solo por conta das leguminosas e vão crescer com muito mais ênfase, né? Cabe também um comentário aqui curioso sobre o uso dos transgênicos. Os transgênicos usados de forma responsável têm um papel muito grande na fixação do nitrogênio, porque são seres vivos modificados geneticamente, como a gente já viu, e que podem gerar um papel importante na fixação do nitrogênio, já que eles são capazes de fixar o nitrogênio além das leguminosas em alguns casos, né? Então, a gente tem alguns transgênicos que podem contribuir com a fixação do nitrogênio. E os transgênicos são muito importantes nesse caso, né? Porque diminui o gasto com adubo, barateia os alimentos e ajuda a alimentar a nossa espécie, né? A nossa espécie humana que está presente no planeta como uma das principais e de maior impacto ambiental. Por último, a gente tem o ciclo do oxigênio, né? Para a gente encerrar a nossa aula. O ciclo do oxigênio, é importante a gente destacar que ele participa do ciclo da água, já que a água tem o vapor de água, né, e a água tem oxigênio na forma líquida e na forma de vapor, né? E participa também do ciclo do CO2, que é o CO2 atmosférico, que também tem oxigênio. Então, a gente tem o oxigênio atmosférico, que é utilizado, é assimilado pelos seres vivos, né, durante o processo de respiração, né? E aí depois eles são reabsorvidos pelos micro-organismos decompositores e são liberados de novo para o ambiente, né, na forma da transpiração do solo, né, e da evapotranspiração das plantas, que libera H2O, e na forma também de gás carbônico durante o processo de respiração, né. O processo também de transpiração vegetal libera H2O, que é em forma de vapor de água, além da água líquida que carrega também o oxigênio nessa formação, beleza? Então, o ciclo do oxigênio, ele é muito simples porque ele perpassa pela respiração e precisa levar em conta, no caso dele, que ele se relaciona com o ciclo da água, que nós já vimos, e com o ciclo do carbono, porque ele se relaciona, no caso, com o CO2, que é o gás carbônico, que é uma das fontes e da presença de oxigênio na atmosfera, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Essa aula
importante sobre os ciclos biogeoquímicos. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.